Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tema da semana: ofertas de gratidão. Já está no ar o programa Lições da Bíblia. Eu tenho certeza, o programa que tem procurado conversar com você e com os nossos convidados a respeito de um tema da Palavra de Deus a cada semana. Nessa semana, dando continuidade a esta temporada, estudando algo mais a respeito do tema da mordomia cristã, um tema importantíssimo na Bíblia, que tem a ver com a nossa adoração a Deus, a nossa entrega, a entrega do eu, do coração, da vida, de tudo que temos ao Senhor, para que realmente sejamos mordomos aprovados. É Deus avaliando os motivos do nosso coração a cada semana aqui na nossa temporada e também em cada dia da nossa vida. Os nossos amigos, pastores Dennis Morgan e o pastor Fabrício, eles voltam aqui ao programa mais uma vez para podermos conversar sobre esse tema tão importante. Como já falei na semana passada, o pastor Dennis Morgan, ele trabalha no escritório da Igreja Adventista aqui para o Vale do Paraíba, a Associação Paulista do Vale, como responsável pela área de mordomia cristã, a área da fidelidade e a área de família. Duas áreas extremamente importantes nos seus ombros aí, pastor. Você é uma pessoa de uma personalidade calma, tranquila, você faz um bom trabalho, com certeza. Com muita oração, pastor. Muito obrigado. Agradeço o convite para estar aqui mais uma vez. Muita oração, muito joelho no chão. Amém, pastor. E muita confiança de que Deus está guiando as famílias da nossa igreja, da sociedade de modo geral. É verdade. Ainda vivendo num ambiente de pecado, mas Deus está cuidando com seu grande amor. E Deus dirige mesmo, né? É. Quando a gente entrega a vida nas mãos dele, a família também, ele vai conduzindo, ele vai dirigindo todas as coisas, né? A gente tem que viver com essa confiança. Sem sombra de dúvida. Pastor Fabrício Branco, uma alegria recebê-lo também aqui no programa. Pastor Fabrício, pastor da Igreja Adventista Central de Indaiatuba, e aqui no interior de São Paulo, próximo a Campinas. Então temos dois amigos aqui de São Paulo, representando aqui a nossa federação toda hoje com o Estado de São Paulo, esses dois amigos. Também, prazer recebê-lo. Prazer, pastor. Discutimos mais um tema importante hoje, não é? Amém. Prazer estar mais uma vez aqui. Deus abençoe o programa de hoje. Amém, amém. Muito bom. Bom, vamos fazer uma oração? Pastor Denis, pode orar para nós, por favor? Nós te agradecemos, bondoso Pai, pelo privilégio e a oportunidade de estudarmos Tua Palavra, de estudarmos essas lições que a Tua Palavra nos apresentam. Ilumina a nossa mente nesse instante, nos dê fidelidade e a todos aqueles também que nos assistem, dê a cada um fidelidade ao Senhor. Amém, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Pai. Com a palavra, o autor do nosso manual de estudos, pastor John Matthew. Há um texto na Bíblia que diz que Deus ama o que dá com alegria. Você dá com alegria? O que é dar com alegria? Se você buscar a tradução na língua original, significa hilário. Como posso ser uma pessoa que dá de forma hilária? Começa da seguinte forma. E existe uma sequência. A primeira coisa que você deve fazer é ser grato. Você precisa ter uma atitude de gratidão. Até Jesus foi grato quando viveu aqui na terra por tudo que seu Pai havia feito por ele e pela missão que havia dado a ele. Você e eu temos que ser gratos. E a única forma de sermos gratos é colocando Deus como ponto central de nossa vida. E isso nos leva ao próximo passo. Seremos generosos. O que significa ser generoso? Significa fazer algo que não sou obrigado a fazer. Estou sempre disponível para o que for colocado ao meu alcance, que é exatamente o que Jesus fez. Deus, lá no céu, escolheu o bem mais valioso do universo para colocar no planeta Terra para pagar a dívida. Eu amo tanto essas pessoas que vou derramar graça. E isso foi feito na cruz. Esse é um coração generoso. Você está sentado aí pensando, não quero dar nada para o avanço da missão. Se esse é o seu caso, você é um cristão complicado. Você nunca será alguém que dá com alegria. Existe
Outro passo, depois de ser grato e generoso, o próximo passo é que isso deve me custar algo. Tenho que fazer algum sacrifício. Eu não tenho vacas, ovelhas, gado, sistema agrícola, que é o funcionamento de muitas partes do mundo. E já ouvi histórias de pessoas que doaram a melhor parcela do gado como oferta. Mas eu tenho dinheiro. Tem que me custar algo. Vou contar uma história pessoal. Eu estava dirigindo a caminho de casa e tinha $2.000 em notas de 100. Eu estava abanando e de repente Deus disse: John, eu quero $500 dos seus 2.000. Eu parei de balançar o dinheiro e disse: ok, Senhor, é seu. Mas eu perguntei: onde quer que eu dê? Ele disse: quero que você dê algo que você não pode ver. Eu disse: ok, eu darei. Mas Deus, o que é? Eu sou americano, eu quero ver. E ele disse: certo, eu digo, eu quero que você compre uma igreja de um dia. Você sabe o que é uma igreja de um dia? Eu vi fotos do que comprei, mas nunca vi pessoalmente. É na Zâmbia. Então eu disse: Deus, posso abanar com o dinheiro até chegar em casa? Ele disse sim, e voltei a abanar. Lágrimas caíam dos meus olhos. Foi um sacrifício. E antes que eu tivesse a chance de falar qualquer coisa para Deus, ele já dizia: não force a barra, John, senão vou pedir mais 500. Escute, amigo, eu não sei o que aconteceu com os $500, mas nunca vou esquecer o que aconteceu com os 1.500. Eu posso ter ficado com lágrimas nos olhos, mas é assim que você se torna alguém que dá com alegria. Com esta visão do autor do nosso manual de estudos, já podemos começar então a nossa conversa, a nossa discussão aqui nos estúdios da Novo Tempo, no programa Lições da Bíblia. Amigos, um tema bastante importante: ofertas de gratidão. Um tema que agora avança para além do tema do dízimo, como foi na semana passada, para entendermos que a mordomia cristã envolve muitas áreas, todas as áreas da vida. Dentre elas, esta questão também da nossa compreensão da doação sistemática através de dízimos e ofertas. Mas, nessa semana, abordando especificamente as ofertas de gratidão. Tem um texto da Palavra de Deus, que para mim é o centro do Evangelho, João capítulo 3, verso 16, que muitas pessoas sabem de cor. Você também deve saber esse verso de cor, com certeza eu creio, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu. Esse ato de dar é uma lição de Deus de que a generosidade faz parte da vida cristã, pastor Denis? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, esse texto aqui está muito apropriado aqui na lição que fala sobre ofertas, porque assim como o dízimo tem uma teologia, que é Deus é Criador, Deus é soberano, Deus é Senhor, as ofertas também têm uma teologia. Se a teologia do dízimo fala que Deus é o nosso Criador, a teologia das ofertas fala que Deus é o nosso Salvador. Em Cristo, Deus deu o que tinha de melhor. Então, Ele nos ensinou a dar, nos ensinou a como dar e nos ensinou ao que dar em Jesus. Ofertar é entregar para Deus o nosso melhor. Com que base? Com base naquilo que Deus fez por nós. Ele entregou o que de melhor havia no céu. Então, está muito correto. Interessante, interessante. Pastor Fabrício, também a sua compreensão aqui desse tema. Pastor, eu fico imaginando, quem está em casa assistindo, independente da religião, me tocou muito a lição, essa questão da oferta. Vou explicar. Eu acho que o texto da viúva pobre me mexeu muito comigo, que Jesus viu a atitude dela. Jesus, diz a Bíblia assim, ele viu que ela colocou 2 pequenas moedas. A atitude dela ali naquele dia fez com que Jesus parasse, visse, e ele falou assim: todos deram do que sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha. Por que eu falei, pastor, que a lição me tocou? Porque eu acho que todos nós é uma área que precisamos crescer, essa questão da oferta. Às vezes a gente, até a questão do dízimo, mas na questão da oferta, é uma questão muito pessoal, é muito íntima com Deus. O pastor Denis usou um exemplo interessante, né? Assim como o dízimo nos remete ao Criador, a oferta nos remete ao Salvador. A oferta seria um símbolo de Jesus, por isso ela tem que ter uma
fonte pura, uma origem pura, uma intenção pura, assim como puro foi o Salvador, pastor Denis? Essa é a ideia. A teologia das ofertas, ela abarca essa ideia. Porque Deus deu o que havia de melhor. O mais puro, o santo, o seu Filho, o único. E Ele espera de nós uma resposta de gratidão. E uma oferta para ser aceitável perante Deus não tem a ver com quantidade também. Tem a ver com a motivação do coração. Nosso coração tem que estar puro, nosso coração tem que estar santificado e o nosso coração tem que estar entregue na mão de Jesus para que Deus aceite a nossa oferta. Porque senão, de novo, volta naquele assunto da transação financeira. É só dinheiro por dinheiro. E dinheiro por dinheiro, Deus já tem tudo. Ele é o Senhor de tudo. Sim. Então, eles esperam uma resposta de gratidão. A oferta que Deus aceita, essa oferta sem mancha, sem mácula, como lá no Antigo Testamento, é essa oferta cujo coração, o pastor Fabrício colocou muito bem, é um coração agradecido, não um coração que espera retribuição. Dá para receber mais. Quando você fala que o tema da mordomia cristã, ele não envolve questão financeira, unicamente, vamos dizer assim, porque tem um aspecto global da vida do cristão, tem muitas outras áreas, né? Por exemplo, os dons espirituais têm a ver também com esse aspecto da mordomia cristã. O Espírito Santo nos dá dons a todas as pessoas. Quais são as outras áreas que vocês podem nos ajudar aí, ajudando aqueles que estão em casa a entender que a mordomia é um complexo muito grande, ela é muito ampla, não é? Ela deve cuidar do nosso todo, para a gente mostrar para os nossos amigos que mordomia cristã não envolve questão financeira, é antes de tudo o estilo de vida, né? Que áreas mais, além dos dons, que a gente poderia dizer, Nosso além da área corpo, financeira? Né? Nosso corpo, cuidado com... Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nosso tempo, a maneira como usamos o nosso tempo. É muito completo, né? Corpo, templo, nossos dons, nossos talentos. A Bíblia diz que prestaremos contas a Deus. Prestaremos contas a Deus de todas essas áreas, pastor Denis? Ah, claro que sim. E dentro dessa lista de coisas que Deus nos dá, vou citar ainda pessoas. Deus nos dá pessoas para amarmos, não é? Nossos semelhantes, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossa esposa, nosso cônjuge. Tudo isso são presentes. Mais do que os bens materiais, as pessoas são presentes maravilhosos para nós cuidarmos, para nós gerenciarmos. E vamos prestar conta, sim, do uso que fizemos dos nossos bens e do modo como tratamos as pessoas, porque cuidar de pessoas também é mordomia, também é administração. Então, se eu não respeito, se eu maltrato, se eu não alimento, se eu não cuido, Deus vai pedir contas dessa mordomia também. E, pastor, deixa eu voltar aqui. Claro. Eu tenho repetido que mordomia não é dinheiro, que dízimos e ofertas não é dinheiro, porque alguém pode pensar assim, eu recebo um salário de R$1.000, então eu vou dizimar mais do que aquele que recebe um salário de R$100. Quem dizima mais? Aquele que recebe R$1.000 ou aquele que recebe só R$100? Ambos não tem a ver igual. com isso. Tá pensando? Então, não tem a ver com isso. Não tem a ver com a quantidade. Tem a ver com o princípio. É o que Deus pediu. Então, todos dizimam iguais, tanto o que entregou um dízimo alto, quanto o que entregou um dízimo pequeno. Porque não tem a ver com quantidade. Tem a ver com o princípio. Pastor, eu acho que o senhor já pregou sobre esse texto, o encontro de Jesus com o jovem rico. É interessante que ele guardava toda a lei. Mas quando Jesus faz o raio-x do coração dele, fala, uma coisa te falta, no verso capítulo 10 de Marcos, Jesus fala assim, Jesus o amou, verso 21, e lhe disse, falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. A pergunta é, pastor, por que ele não vendeu? Porque o coração dele estava naquilo, era o tesouro dele. Por isso que a lição coloca de uma forma muito bonita, onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Ele não conseguiu se desprender. Esse é um assunto importante, né, para a gente entender, né? Às vezes somos agarrados demais a coisas, desprezamos pessoas, desprezamos a Deus e somos agarrados a coisas, não leva a nada. A gente não vai a lugar nenhum desse jeito. O caixão não vai ter gaveta, né? Exatamente. A gente vem sem nada, vai sem nada, né? Esse é um princípio básico. Mas os tesouros, eles atraem, né, pastor? Eles seduzem.
E foi o caso do jovem rico, ele não conseguiu. É que Satanás é um grande ilusionista, né? Ele ilude a você que está em casa, a nós aqui no estúdio, achando que você pode alguma coisa, que a gente pode alguma coisa, pela nossa decisão, pela nossa força do braço, ou pela força da sua carteira, da sua conta bancária. A gente não pode nada, nós não somos nada. Por isso que ele nos ilude com falsas promessas, com falsos projetos e falsos planos para a nossa vida, né? Quando vocês andam por aí pregando o Evangelho, com certeza vocês encontram pessoas que estão vivendo iludidas com esse grande ilusionista, não é? E nós estamos aqui para dar um ponto final. A grande questão é que multidões, nesse exato momento, estão vivendo como se só tivesse esta vida, como se tudo acabasse aqui. É verdade. Então juntam, amontoam tudo que podem, porque vão morrer e vai acabar, não tem mais nada depois disso. Nós cremos na palavra de Deus, diz que há um céu nos esperando. A gente pintar esse quadro mental que a Bíblia nos apresenta, de Jesus voltando com seus anjos, ressuscitando seus filhos queridos, reunindo aquele grupo de salvos, indo morar lá no céu, as mansões de ouro, os palácios de cristal, aquela coisa linda. Todo o ouro e prata que a gente conseguir juntar aqui, toda a riqueza que a gente juntar aqui, Exatamente. nada pode ser comparado com o que Deus tem preparado para nós. Exato. Então, quando a gente perde o foco do que é o céu, é que a gente começa a juntar essas mesquinharias aqui na terra, achando que tudo que tem é isso. Exatamente. Tem um ponto aqui, pastor Fabrício, desculpa te cortar aí, mas que explica bem essa coisa transitória que é a nossa vida nesse mundo, né? Quando o nosso manual de estudos traz aqui 3 palavras importantes, descritas na palavra de Deus, descrevendo o que são as coisas materiais, para mostrar que a gente não tem segurança de nada, né? Elas são suscetíveis à traça, ferrugem, à ferrugem ladrões e aos ladrões. Quem põe o seu coração em ter as coisas e ter e acumular, só vive preocupado com essas 3 coisas aqui. Em contrapartida, o tesouro no céu é eterno, é durável, é seguro e é imperecível. O contraste, né? Enquanto da terra ele acaba, os ladrões, a ferrugem, o do céu é para sempre. Paulo nos aconselha, pastor, eu gosto muito desse texto, Colossenses 3, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Mas que desafio para cada um de nós. Porque, pastor, isso contamina a gente vive nesse meio egoísta, onde ter, buscar, fala para mim. E eu sei que pode ser que alguém em casa esteja vivendo uma luta também. Exatamente, para a gente dar mais, ser mais liberal com as coisas de Deus. Exato. A gente vai chegar num ponto daqui a pouco que mostra lá a igreja, né, de Macedônia, mas está um pouquinho para frente, o desprendimento daquela igreja pobre, né? Mas como eles davam, prazer de dar. Exatamente. Amigos, vamos para um rápido intervalo, já a gente continua conversando e você não sai daí porque nós voltamos em instantes. Já de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, aqui conversando hoje sobre a importância da compreensão no sentido cada vez mais amplo da mordomia cristã, o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Algumas lições anteriores, para aqueles que estão em casa, que acompanham toda semana, se lembram, e vocês aqui já estão acompanhando há muito tempo, já sabem disso, algumas lições aí de algumas semanas atrás, falava justamente sobre a influência da publicidade na vida das pessoas em nossos dias. Como muitas vezes a publicidade nos ilude para fazermos ter desejo, vontade, desejo de ter as coisas que não precisamos, não é? E agora há pouco o pastor Fabrício estava falando sobre isso, que a gente fica correndo atrás daquilo que a traça consome, que a ferrugem corrói, que os ladrões roubam, e às vezes quando você vai ver, a sua vida não tem mais nada, você teve a sensação de que esmurrou o vento a vida inteira. Vocês têm essa sensação também? Nunca antes, pastor,
houve tantas pessoas tomadas por depressão, angústia e ansiedade, porque a mídia constrói padrões irreais e expectativas irreais. Todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que possuir um monte de coisas para mostrar. Como nem todos conseguem atingir esse patamar, a maioria entra em depressão, angústia e ansiedade. Satanás parece que leva a gente a ver uma vida de aparência, né, pastor? Uma vida só para aparentar as coisas, né? Exatamente. São expectativas. É uma armadilha dele e ele, como o pastor diz, vai te deixando doente. É uma busca desenfreada. Esses dias eu estava ouvindo um psicólogo falando que há tratamentos hoje para pessoas que são viciadas no consumo, não é? Gostam de buscar ter as coisas e acumulam coisas, tem tratamento especificamente falando, mesmo. né? Quem sabe se nós estamos falando para alguém que sofre por essa angústia, tem até depressão, porque se não consome, adoece, olha, precisamos cuidar, porque isso tem a ver com a base do egoísmo, precisamos ser mordomos do Senhor Jesus a cada dia, né? E aí, pastor, vem uma cena que é aquela mulher que vai aos pés de Jesus. Para mim, uma das cenas mais lindas que a lição pinta é quando ela quebra ali e coloca aquele perfume precioso, um nardo, um equivalente a 300 dias de trabalho, né? 300 denários. Mas ela chora, o perfume se mistura ali com lágrimas. Por que essa oferta profunda? Eu até coloquei aqui no meu guia assim, olha, tal presente valioso era digno de monarcas terrestres. O sacrifício que Maria fez para dar aquele presente para Jesus. Mas por quê? Porque Jesus era tudo para ela. Ou seja, a essência, a verdadeira... Ele tinha feito tanto por ela, né? Tinha E ela tinha expulsado essa gratidão, né? os demônios dela, tinha cuidado dela. Então, a genuína conversão, ela faz a gente ser mais generoso, mais amoroso e mais liberal também na oferta para com Deus. Ela deu 300 dias de trabalho, né, pastor Dê? Não é um valor muito pequeno para um presente, né? É muito comum a gente ver alguém recebendo um presente que custaria 300 dias de salário de um trabalhador. É uma tremenda demonstração de amor, né? A pessoa se despiu de todo o egoísmo naquele momento ali. A ideia que está por trás dessa história bíblica é: quem muito foi amado, muito amará. E também a palavra que o senhor usou, valor. Agora há pouco falamos, por que as pessoas estão depressivas, ansiosas e angustiadas? Tentando encontrar um padrão que nunca vão preencher, porque elas não sentem valor próprio. Elas se sentem desvalorizadas, se sentem pequenas. E Jesus veio para dar valor ao ser humano. O pastor Fabrício colocou, aquela mulher vivia desprezada pela sociedade, pela sua condição de adúltera. Jesus veio e colocou ela no patamar onde ela deveria estar. Você é uma filha de Deus. Você tem respeito, você tem valor, você merece respeito. E ela, em contrapartida, devolveu valor a Jesus, depositando lá aquele perfume. Entregar uma oferta para Deus é reconhecer que Ele olhou para nós e viu que em nós havia valor. Que nós somos filhos dEle, que Ele nos resgatou. Então, eu, em gratidão, entrego a minha oferta ao que Ele fez por mim. Legal. Pastor, quando eu entendo a profundidade desse amor de Cristo, a largura, a extensão, falo isso como pastor, porque eu tenho que levar a minha igreja a entender mais esse amor. A gente vai passar a eternidade para entender esse amor de Jesus, né? De Deus. Eu acho que o que nós podemos melhorar hoje como igreja, como membros, ovelhas, que eu também sou uma ovelha, é entender mais esse amor, é me aprofundar mais nesse relacionamento de amor. E a consequência vai ser eu estar aos pés dele, dando a minha oferta, que é o meu melhor, a minha vida, o meu tempo, os meus talentos, cuidar do meu corpo e também ser liberal nas minhas ofertas. Mas a graça de Deus tem que ser o pano de fundo.
E graça é um favor imerecido, né? Quando a gente tem essa visão da graça, a gente também se coloca no papel de agradecidos e retribuímos isso ao Senhor, não é, pastor Denis? Pastor falava, eu me lembrei de uma citação da escritora americana Ellen White, no livro Administração Eficaz. Ela diz assim: dízimos para Cristo, ó mísera esmola, vergonhosa recompensa daquilo que tanto custou. Eu não posso recompensar Jesus pelo que Ele fez por mim. Eu só posso aceitar, não há como pagar. Meu dízimo e minha oferta se transformam numa esmola perto da doação que Deus deu para mim. Exatamente. Salvação é pela graça, é pelo sangue de Jesus e ponto final. Eu aceito. Sim. Agora, eu dou uma resposta de gratidão. Não é pagamento, é uma resposta de gratidão ao que Ele fez por mim. Há uma frase, pastor, desculpa, no Guia de Estudo, que diz assim: toda riqueza e poder do céu estão contidos na graça de Deus. Toda riqueza e todo o poder do céu foi manifestado através da graça. Então, quando eu entendo que era para eu estar perdido, sem esperança, sem paz, mas que Ele pagou o preço em meu lugar, eu vou ter uma nova perspectiva de adoração. Com certeza. Quando eu estou ali planejando a minha oferta, a todo mês, levando até a igreja, eu tenho que ter essa visão espiritual que Maria teve ali aos pés de Jesus. Né? Quando a gente lê aquele texto, pela contemplação somos transformados, texto lindo, né? É uma grande verdade isso, né? A gente gasta pouco tempo para a contemplação do Senhor Jesus, para o relacionamento com Ele diário. A gente já começa errado o dia, muitas vezes. Né? Sabe qual é uma das consequências disso? De nos demorarmos pouco no que Jesus fez por nós, em quem Ele é? Sensação de pobreza. Quando você não reconhece quem Jesus é e o que Ele fez na sua vida, você passa a sua existência se sentindo pobre. E aí gera todas essas angústias que nós já citamos. Porque a salvação que Jesus nos deu, o seu sangue derramado na cruz, a oportunidade de estar no céu com Ele e vê-lo face a face. Essa pobreza que você fala no sentido espiritual, né? Aquela sensação de não ser nada, Vazio. isso? De um vazio? Sim, e também, e que passa por material também, você se sente pobre materialmente. E não deveria ser assim, porque se você tem Deus contigo, se Jesus morreu por você, você pode conquistar nessa vida. Você pode trabalhar e conquistar, porque Ele vai te dar. Porque Ele não vai te reter. Porque Ele não reteve o que era de mais precioso, que é o Filho. O Filho amado foi entregue, o que mais Ele pode te reter? Então você não precisa passar a vida também se sentindo-se pobre, miserável, sem ter, porque Jesus está com você, te dando força para você conquistar. Cristo veio, pastor, nos libertar da pobreza que resulta em buscar essas falsas riquezas. Ele deu exemplo, uma vida de servo, humilde, de pobreza, de humildade. Eu gosto muito dessa frase: Cristo veio nos libertar da pobreza que resulta de buscarmos as falsas riquezas. Porque é um pobre de espírito. Às vezes a pessoa tem muito, mas é um pobre de espírito. Porque aquilo domina a vida dele. Era o jovem rico. Aquilo era o centro, era o coração dele, estava naquilo. Era um homem rico financeiramente, mas de um pobre de espírito completamente, né? Sim. É uma coisa Triste, né? triste de ver, né? Teve um encontro com o Salvador, mas não aproveitou a oportunidade. E, infelizmente, somos passíveis de erros e podemos estar vivendo uma situação como a dele. Por isso que a gente tem que avaliar a nossa vida, né? A cada dia, aos pés de Jesus, um relacionamento íntimo com Ele, para entendermos Jesus como a maior oferta de Deus a este mundo, com um ato maior de generosidade da parte de Deus, para entendermos o nosso mundo como mordomos que Deus deseja que sejamos, mordomos da graça de Deus, essa graça nos dada através de Cristo Jesus, e para entendermos também como deve ser a nossa melhor oferta, não é? Esse tema que está no nosso manual e que estamos conversando aqui com os nossos amigos. Na verdade, quando fala da nossa melhor oferta, a Bíblia não está falando em valores, ela está falando nas questões relacionadas à identidade, dar proporcionalmente as bênçãos de Deus.
Vocês acham que nós erramos muito ao não darmos proporcionalmente as bênçãos? Porque o dízimo tem já um contrato de Deus com a gente. Meus são os dízimos, 10%. Mas a oferta não tem algo estipulado. Deveríamos aprender mais sobre essa questão da proporcionalidade, pastor Denis? Ah, claro que sim. A oferta deve ser... A melhor oferta é aquela que é pensada, planejada em casa, com a família, de fato. Você vai separar 10% do seu dízimo? Pensa com sua família quanto você vai separar de oferta. Aquela oferta que é motivada pelo desafio, que é pelo programa da igreja, por alguém que vai à frente e que fala com poder, pedindo, entrega agora, e você saca da carteira o que tem e coloca. Essa não é a melhor oferta, não é uma oferta pensada, aquela oferta racional, aquela oferta equilibrada, a oferta que é produto da bênção de Deus na sua vida, que foi um impulso do momento. Então, a melhor oferta é essa, que você em casa pensa com calma junto com a sua família. De acordo com as bênçãos de Deus, De acordo com as bênçãos de Deus e não motivado também pela campanha, ofertas de campanha. Precisamos construir tal coisa, entreguem tanto. E quando não precisar construir tal coisa? Será que vamos? Vamos deixar de ofertar? Exatamente. A oferta não pode ser movida por isso. E nós somos especialistas em campanhas, né? Em muitas comunidades, a gente vive em cima de campanha. Deveríamos viver em cima de uma outra coisa, da proporcionalidade das bênçãos de Deus que recebemos. Haveria muito maior recurso em nossas comunidades se pensássemos dessa forma de nos desenvolvermos dentro da proporcionalidade, não é, pastor? Nós lançamos, pastor, na igreja uma festa chamada Festa das Primícias, desafiando os irmãos a estipularem um valor. Alguns colocaram 10% de oferta, outros perto, mas, como o pastor Denis falou, uma oferta planejada, feita com oração. Pastor, se cada um de nós fizéssemos como Maria fez, que deu ali o seu melhor, uma oferta de gratidão, não faltariam recursos para a igreja. Se hoje está faltando, muitas vezes na igreja, é porque às vezes a gente não tem planejado a nossa oferta. Uma proporção, uma porcentagem sistemática, não pelo impulso, mas algo planejado, feito com oração. Pastor, eu me emociono. Quando eu vejo aquela imagem daquela mulher chorando nos pés de Jesus, eu peço para Deus, Senhor, me ajuda a ser como ela, a ser mais agradecido. Desprendimento, né? Mais desprendido. Muito amor, né? Falta muito desprendimento para a gente nesse mundo egoísta que a gente vive. Sermos generosos, desprendidos das coisas materiais, isso nos coloca num outro patamar na adoração ao nosso Deus. Eu não sei se é a mídia ou se são esses tempos que antecedem a volta de Jesus num mundo mergulhado na maldade e no pecado, que vem escravizando o ser humano cada vez mais no seu mundo, nos seus desejos, no seu egoísmo. Mas eu sei que estamos vivendo no tempo do fim, porque é muito fácil você encontrar pessoas avarentas, que represam os seus recursos porque tem lá não gosta do líder da igreja local, ou do pastor, ou de uma senhora, ou de um diácono, ou sei lá eu do quê, e ficam represando os recursos por egoísmo. Isso é facilmente encontrado. Sim. O que vocês pensam? Deus, pastor, eu gosto muito dessa frase do guia de estudo, Deus dá sempre. É o caráter dele, é dar. Como é que a gente pode refletir esse caráter? É dando também. Ele deu tudo. E eu tenho que refletir esse caráter. É difícil nós imaginarmos um cristão, é uma contradição num cristão egoísta. Sendo que Cristo deu tudo, Deus deu tudo na pessoa de Cristo, né? Exatamente, Então, pastor, dívidas, má administração, não podem servir de desculpas para nós não dizimarmos e ofertarmos. Exatamente. Porque o processo pertence a Deus, esse sistema foi criado por Deus. Ainda que haja algum desajuste em algum lugar, Deus está gerenciando acima de tudo. E no final ele vai pedir conta de quem não cuidou bem. Eu tenho que ser fiel na parte que está nas minhas mãos e entregar a minha oferta com gratidão e com alegria. E confiar que Deus vai destinar esse recurso. Esse recurso chegará lá. Então, mas eu não posso usar o argumento de que tem alguém lá que eu não gosto, então não vou entregar.
não pertence a esse alguém, pertence a Deus. Nem usar da minha maneira. Esse é o foco. E nem do jeito que eu acho melhor, né? Deixa Deus cuidar. Exatamente, é. Amigos, vamos para mais um intervalo? Nós voltamos já já, são só 2 minutos. Nós já estamos aqui prontos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, mas eu tenho aqui em minhas mãos um novo curso bíblico que a Novo Tempo está oferecendo para os amigos telespectadores do programa Lições da Bíblia. É o curso bíblico Entre Família. Temas fantásticos relacionados à sua vida familiar, temas relevantes, espirituais e que envolvem inclusive o controle das finanças e como encontrar equilíbrio e paz nesse assunto tão especial. Você pode receber esse curso bíblico gratuitamente através, então, do seu pedido pela internet, em nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia. Vai ter lá um banner como este, clica, vai abrir ali um campo para colocar o nome, endereço, os seus dados pessoais, e a Novo Tempo vai enviar com muita alegria este material para você, tá certo? Se você preferir fazer uma ligação telefônica, ligue para código de área 12 21 27 31 21. Em horário comercial, você poderá ser atendido e dar ali os seus dados de endereço que nós vamos enviar para você com muita alegria, com muito carinho, o estudo da Bíblia, porque estudar a Bíblia é bom, nos mostra quem é o Senhor, nos mostra os grandes feitos de Deus por nós e o que Ele deseja para a sua vida e para a minha vida, com certeza. É muito importante estudarmos a palavra de Deus. Amém. Nesse ponto do nosso estudo aqui com os amigos, os pastores Denis Morgan e Fabrício Branco, amigos, chegamos num ponto que tem até o título do nosso manual. É o ponto em que a gente tem que conversar como é que Deus nos vê. Aqui falando sobre os motivos do coração. Ainda bem que é Deus quem julga, pastor Fabrício. Porque se fosse o homem, como é que a gente ia julgar as pessoas, né? Como é que você vê esse ponto? A importância de que é Deus quem julga e Ele vê os reais motivos do nosso coração com relação à nossa liberalidade, generosidade, a nossa vida de fidelidade. Pastor, Paulo ele fundou várias igrejas, né? As mais liberais eram Filipos, Bereia, Macedônia e Acaia. Jerusalém e Antioquia não ajudavam. Mas a igreja da Macedônia é algo impressionante, pastor. 3 guerras eles tinham passado recentemente. A Bíblia diz aqui que eles, profunda pobreza, está no capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 2. Mas mesmo depois de 3 guerras, em profunda pobreza, eles eram generosos. Então, uma coisa assim que emociona a gente. Eles tinham uma visão de que Paulo precisava, eles apoiavam Paulo. E Paulo estava servindo a igreja de Corinto. Que era uma igreja com maior recurso financeiro. Com mais condições. Mas mantido pela igreja mais humilde, né? Impressionante, não sei o que... Me parece que Deus aprova muito a oferta dada com sacrifício. Como da viúva lá que vai, deposita 2 moedinhas lá. Me parece que Deus aprova isso. Porque você vê essa igreja tão pobre, né? Abençoando o apóstolo Paulo, servindo, trabalhando lá perante uma igreja que já tem mais recursos. O motivo do coração que Deus aprova é essa oferta dada com sacrifício. Deus aprova a oferta grandiosa, a oferta de grande valor? Lógico que Ele aprova, até porque Ele conhece qual é o motivo que está lá por trás do coração da pessoa. Mas quando você entrega daquilo que é com sacrifício, daquilo que é com custo, Deus sabe que você está valorizando. E está muito perto com o que Jesus fez por nós, né? Porque foi custoso para Deus enviar Jesus para morrer na cruz. Sim. Porque nós éramos pecadores e não merecíamos. E ainda assim Deus entregou. Então essa é a oferta que Deus aceita. Agora, também, fechando aqui, pastor Fabrício, ele lê os motivos. Ele sabe quando eu estou dando só para ser beneficiado. Por exemplo, vamos comprar uma TV de plasma, entreguem suas ofertas. Eu gosto de TV de plasma, então vou dar minha oferta.
Ah, mas vamos entregar cestas básicas para a comunidade carente. Não, eu não gosto do pessoal daquela comunidade carente. Não vou dar meu. Eu não vou dar. Uhum. Então, Deus lê o motivo do coração, quando eu entrego só para me beneficiar também. Essa oferta, pastor, da Igreja da Macedônia, ela tinha 3 ou 4 características que me chamam a atenção. Primeiro, Paulo não precisava pedir. Paulo não pediu, nem lembrou, nem apelou. Era algo espontâneo. Segundo, eles consideravam um privilégio participar daquilo. Não um dever. Era um privilégio para eles, mesmo em estado de pobreza, extrema pobreza. A Bíblia diz profunda pobreza. E terceiro, eles doavam a si mesmo. Antes da doação, eles já tinham feito a doação do coração. Então, aqui dentro já tinha feito, aí eles apenas externavam em atos exteriores. Então, não precisavam ser lembrados, eles consideravam como privilégio e se doavam a si mesmo antes da doação. Outro detalhe, aí Paulo está falando para a igreja de Corinto, ele fala assim, vocês, no capítulo 8, verso 1 a 5, vocês deviam copiar a igreja da Macedônia. Ele dá um puxão de orelha ali na igreja de Corinto, dizendo assim, olha, eles têm sido liberais. Corinto, pastor, tinha sido, há um ano atrás, antes dessa carta, Corinto também tinha ajudado, mas eles tinham parado de ajudar. Algum problema espiritual, alguma coisinha aconteceu ali, rixas, disputas, falsos apóstolos, eles pararam de dar. E Paulo agora apela para eles novamente, para eles contribuírem novamente. E coloca o exemplo da igreja da Macedônia, que eles eram demais, pastor. Era um negócio impressionante. Agora, é interessante isso aí, o pastor Morgan falou agora há pouco sobre isso, vale a pena a gente reforçar aqui, você também comentou, no caso, quando a gente olha para a oferta da viúva pobre, a gente tem aquela sensação assim, nossa, antes dela foi um fariseu até o templo e tocou a trombeta e ele colocou o dinheiro lá no local certo da sua oferta para todo mundo ver. E as pessoas, de repente, falam assim, nossa, como ele é generoso, olha a quantidade. Aí vem a viúva sozinha, com vergonha, põe 2 moedinhas e sai. Jesus disse, essa deu tudo que tinha, ela deu mais do que todos. Respeitando a ideia da proporcionalidade, a gente tem que entender isso, que o Deus vê os motivos do coração. Não é? De repente a pessoa fala assim, não, mas eu tenho vergonha de oferecer a Deus o que eu posso. Não, não é motivo de vergonha, é motivo de alegria. Não se fala em valores, mas na proporcionalidade da bênção que Deus te deu para você levar uma vida feliz. Esta história da viúva pobre, como a gente chama na Bíblia, né? Mostra uma profunda lição de altruísmo, né, pastor Morgan, e de golpe duro na visão do egoísmo. Com certeza aquela mulher precisava muito, mas ela deu tudo o que ela tinha. É essa a visão? É essa mesmo. Engraçado que o mesmo argumento pode ser usado para 2 situações. Olha, pastor, alguém que tem muito para ofertar diz assim, não, essa oferta é muito grande, eu não vou dar. O que a igreja vai fazer com isso? Alguém que tem uma oferta pequena diz assim, pô, essa oferta é muito pequena, eu não vou dar. O que a igreja vai fazer com isso? Então, os motivos do coração, só Deus para ler mesmo. É lógico. Só Deus para ler. Você sabe que eu fui pastor numa igreja e nós tínhamos uma igreja de madeira que no momento da adoração das crianças, elas vinham ouvir a história ali com uma professora, com alguém, e elas traziam ali as ofertas para colocar naquela igreja, né? E um dia uma criancinha, numa igreja grande de madeira, uma criancinha se debruçou, ela colocou ali as moedinhas dela e ela se debruçou e ficou espiando ali aquela oferta, né? Aí ela ficou falando alto assim, tchau, ofertinha, tchau, ofertinha. A igreja começou a rir, né? Tchau, ofertinha. Vai para os missionários, ofertinha. E a igreja começou a rir. Aí veio alguém ali, uma diaconisa, tirou aquela criança, mas aquilo me tocou profundamente. Ela era uma criança ingênua, não é? Ela dava uma demonstração de que ela tinha entendido que a generosidade vai alcançar pessoas para Jesus, vai ajudar na manutenção da obra do Senhor. Como você, como pai, pastor, e pastor de jovens e crianças, consegue olhar para uma ação dessa criança e ver uma aplicação para a sua vida, para a vida do seu rebanho?
Pastor, o nosso desafio é incentivar as crianças, né? Todo sábado a gente coloca ali a ofertinha na mão dos nossos filhos e porque é muito linda a oferta de uma criança, né? Ela levando ali a ofertinha cada sábado para Deus, a gente ensina que nós não devemos entrar na presença de Deus de mãos vazias. E aquilo ali vai para o mundo realmente. As ofertas, elas vão para cumprir o objetivo. E as crianças nos ensinam que elas doam realmente a uma sinceridade, a uma pureza. É um negócio muito lindo, né? A gente tem muito para aprender com as crianças. A gente tem muito a aprender com as crianças, elas nos ensinam grandes lições. Sem sombra de dúvida, uma das lições que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é que ofertar é um ato de gratidão e não uma obrigação. Porque as crianças, a gente sabe, elas são egoístas. Elas querem reter. E elas querem comprar as coisinhas dela com o dinheiro da oferta. Nós temos que ensinar que é uma demonstração de amor a Deus entregar aquela oferta e não uma obrigação. Elas não têm que fazer aquilo porque são obrigadas a fazer, mas porque reconhecem o que Jesus fez pela vida delas. Se desde criança entenderem isso, vão crescer assim e como adultos vão conseguir vencer cada dia o egoísmo. Sim. Paulo ele coloca aqui, pastor, deixa eu ler esse texto que ele é muito lindo, 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Proposto no coração, decisão bem planejada, pensada, deliberada, não pelo impulso ou pela emoção. Está isso aqui dentro do texto. Não com tristeza, ou seja, com relutância. Não, né? Vou dar com alegria. E por necessidade, sendo exigido o que o pastor já falou. É para uma TV, eu vou dar. É para uma coisa que me interessa, eu vou dar. Não. Não dê para coisas, né? Dê para Deus. O Senhor, para a obra de Deus. Né? Para que Deus coloque o seu selo, né? Agora, isso mostra para a gente que a experiência de doar, ela começa em casa, né, pastor Morgan? Na sua experiência com as famílias, como você tem orientado e que conselhos você poderia dar para os nossos telespectadores do cuidado que eles devem ter com as doações, com as ofertas? Essa experiência começando em casa, como uma atitude espiritual juntamente com os filhos. Você poderia comentar um pouco sobre isso para a gente, por favor? Veja bem, pastor, para que você tenha uma experiência de doar agradável e dentro do princípio, que é gratidão e amor e alegria, você precisa ter planejamento. E no Ministério de Família da Igreja Adventista, o que nós mais procuramos ensinar às famílias, aos casais, aos pais, é que eles executem um planejamento, que eles tenham a sua vida financeira escrita, quanto recebem, quanto têm para pagar, e colocando dízimos e ofertas em primeiro lugar. Chame os filhos para a mesa para fazer as contas que com os eles pais. participem desse orçamento, saibam quanto as coisas custam, que não é um processo de mágica, que não vem por acaso, que é fruto de trabalho. E tendo esse orçamento escrito e que toda a família tenha conhecimento disso, a experiência de ofertar e de dizimar, ela será mais agradável, porque todos participam. Então, primeiro tem que ter planejamento financeiro, orçamento, uma organização. Aí vai fluir dízimos e ofertas. Com certeza. Nesse Ministério de Família e de Mordomia Cristã, na Igreja Adventista, o papel fundamental dos pastores é ensinar as famílias a um planejamento. Perfeito. Pastor, tem um texto aqui no Guia de Estudos que diz que um dia lá no céu, o rosto de Jesus ele vai brilhar. E esse brilho, essa glória, é a glória do amor. Ou seja, esse amor de Jesus por nós, um dia lá no céu, nós vamos ver essa glória no rosto de Jesus, a glória do amor desinteressado, do amor abnegado. E o Guia de Estudo diz assim, essa luz do Calvário, esse amor desinteressado deve encher a nossa vida. Esse amor pelas pessoas, esse amor desinteressado pelo nosso próximo. Veja, a Macedônia estava ajudando, mas Paulo estava numa outra realidade. Mas eles estavam ajudando, mesmo com dificuldade. Me emocionei muito em ler essa parte da Igreja da Macedônia, o desprendimento, mesmo em extrema pobreza. Eles ajudavam a pregação do Evangelho em outro lugar. E Paulo chegou a falar para eles, assim, olha, eu estou aqui porque os nossos irmãos de lá estão ajudando. Ele fez um apelo à liberalidade.
Apesar da gente viver numa época em que as pessoas não gostam muito de apelo nessa área, pastor, é válido conversarmos com as comunidades cristãs, com as pessoas, em nossas reuniões e explicar de maneira cada vez mais aberta a importância da liberalidade, das reais intenções do coração e como podemos ofertar melhor para ficarmos dentro do plano de Deus? Você acha que é importante isso no momento da adoração, parar um tempo, explicar e conversar com as pessoas? É de suma importância. Nós somos cristãos. Como cristãos, nós seguimos a palavra de Deus. A palavra de Deus é recheada de verdades. O sistema de dízimos e ofertas é uma verdade bíblica. Não pode ser omitida. Se você não ensinar isso para a sua comunidade, para a sua congregação, você está omitindo uma parte da verdade. É claro, qual é o problema que a gente vive na atualidade? Carregou-se demais só nesse ponto, esquecendo-se de outras verdades. Então, para algumas comunidades religiosas, tudo que eles têm de verdade é: entrega seu dízimo, entrega sua oferta, você vai ser abençoado. E aí as pessoas têm medo agora de falar sobre dízimos e ofertas em função desses maus exemplos que encontramos com medo por de aí. serem considerados, não, são teólogos da prosperidade. Mas não podemos omitir. Primeiro porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com espiritualidade. Tem a ver com adoração, tem a ver com a entrega do coração a Deus. E se nós não pregarmos sobre isso em nossas igrejas, as nossas igrejas não terão uma vida espiritual abundante. E isso tem a ver profundamente com o impacto espiritual que recebemos, né? É isso. Pastor Denis, eu vou fazer dessas suas palavras as suas palavras finais aqui no programa, tá bom? Obrigado pela sua participação com a gente aqui na gravação, aqui do programa Lições da Bíblia dessa semana. Com certeza crescemos juntos no plano de Deus, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Pastor Fabrício, também suas palavras aí, finais. Eu vim para cá hoje, pastor, pedindo para Deus assim, me ajuda a crescer nessa área. E fazer a igreja crescer também. Entender que a gente precisa se apegar mais à graça de Deus. Entender esse sacrifício de Jesus. Deus abençoe a cada telespectador, você que é um amigo da Novo Tempo. Nós temos mais de 1000 pessoas, pastor, em Indaiatuba, assistindo a Novo Tempo, estudando a Bíblia com a Novo Tempo. Mandar um abraço também para a igreja ali de Indaiatuba, aos amigos da Novo Tempo. Ah, bom, que bom. Você veio com essa oração de crescimento, também tem essa oração, pastor Denis, que você tenha essa oração em sua vida de crescer no plano e na vontade de Deus. Somos parte integrante da missão que o Senhor Jesus nos convida a participar, a missão dele, que nós possamos levar muitas pessoas a Cristo com os nossos recursos também. Deus abençoe a você, a gente se vê aqui na semana que vem no programa Lições da Bíblia. Até lá.